Abra sua Bíblia comigo em Mateus 9, 27. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando os olhos deles, disse: Que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Amém? É baseado nesta palavra que eu quero compartilhar algo ao teu coração nesta noite. Amados, a palavra de Deus, ela deixa muito claro a existência de 2 mundos paralelos. O mundo espiritual e esse mundo visível. Nós temos crido, nós temos entendido que realmente há um mundo espiritual, há uma obra, uma força, uma batalha acontecendo no mundo espiritual. E tudo isso que está acontecendo lá, está falando, é concernente às nossas vidas. Nós podemos olhar com os olhos naturais, mas nós também podemos olhar com os olhos espirituais. Olha para o teu irmão e diz para ele: você pode se mover espiritualmente. Existem coisas, queridos, que aos olhos naturais parecem ser impossíveis de serem superadas. Existem algumas situações que, quando nós olhamos com os nossos olhos naturais, nós nos deparamos com uma limitação, com uma barreira, com um impedimento, com uma situação que não dá para ser resolvida quando nós colocamos os nossos olhos naturais. Existe uma extrema limitação quando nós olhamos naturalmente. Mas a palavra de Deus diz que eu e você fomos encontrados pelo Senhor quando a marcha passou por nós. Nós fomos interceptados por esta marcha. Tivemos um encontro com Cristo. Os nossos olhos espirituais foram abertos. E hoje eu posso ver na dimensão do sobrenatural. Eu posso ver esse mundo espiritual. Eu posso discernir o que está acontecendo no mundo espiritual. E é importante que eu compreenda, que eu entenda a necessidade de ver, de enxergar com os meus olhos espirituais. Bem porque, queridos, existem algumas impossibilidades, alguns impossíveis que, quando os meus olhos naturais estão vendo, realmente se torna algo impossível, se torna algo inacessível. Não tenho acesso, eu não tenho como conquistar aquilo naturalmente. Nós estamos aqui diante de 2 pessoas que foram abençoadas, tiveram um encontro com Cristo, e esse encontro gerou uma ação sobrenatural na vida deles. E aquilo que era impossível aos olhos naturais se tornou possível, porque eles tiveram fé para acreditar que realmente ali estava a resposta, que realmente ali havia uma palavra de rompimento, uma palavra de deslocamento, gerando ali a solução para aquele impossível, para aquela impossibilidade. E foi exatamente o que aconteceu. Eles foram impactados pelo poder de cura, pelo poder restaurador de Jesus Cristo, o nosso Deus. De uma coisa nós estamos certos: existem algumas situações que parece que não tem saída. E por mais que eu me esforce, por mais que eu
dê o meu melhor, não consigo ter êxito, não consigo fazer com que aquilo rompa, por conta de que eu estou olhando, eu estou me movendo naturalmente. E esta minha natureza, estes meus olhos naturais, eles não têm poder para acessar o impossível, as impossibilidades que muitas vezes estão nos cercando. Amém? Elas são impossíveis porque estão sendo vistas com os olhos naturais. Olha para o teu irmão e diga: elas são impossíveis porque estão sendo vistas com os olhos naturais. A verdade, queridos, que a forma que eu vou ver vai determinar se é possível ou se é impossível. Se eu olho com os meus olhos espirituais, os olhos da fé, então a impossibilidade, ela tem que se dobrar diante de mim. Quando eu acesso a minha fé, quando eu me movo de forma sobrenatural, porque o Deus sobrenatural habita em mim, quando eu acesso o poder deste Deus, quando eu invoco esse Deus na minha vida, esta ação sobrenatural, então as impossibilidades, elas se curvam diante de uma palavra, a palavra do nosso Deus. Esta palavra, queridos, ela é poderosa para trazer à existência toda a força, toda a capacitação necessária para que esta impossibilidade se torne algo real na minha vida, na minha casa, nas áreas da minha vida. De uma coisa eu estou certo, os meus olhos naturais, eles só conseguem ver as impossibilidades. Os meus olhos espirituais, os meus olhos da fé, eles conseguem ver o possível na minha vida. Por quê? Porque, queridos, eu saio. Já não é mais esta força humana, já não é a força do meu braço, mas a força de um Deus que opera na minha vida. De um Deus que me chamou para um grande propósito, um Deus que tem me dado grandes oportunidades de conhecer e de viver aquilo que está muito além da capacitação natural do homem. Queridos, o que existe além deste impossível? Existe uma realidade de Deus. Eu preciso entender que além desta impossibilidade está a realidade de Deus e que eu posso acessar esta realidade. Bem porque, queridos, quando Jesus Cristo veio naquela cruz, que ele morreu naquela cruz, quando ele ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, vencendo a morte, ele liberou tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que você precisa para desfrutar, para se mover de forma grandiosa neste tempo e em todos os momentos que Deus te conceder estar nesta terra. Eu posso, você pode se mover em espírito e conquistar estes impossíveis que de repente têm tirado a paz, têm gerado um desconforto, tem te impedido de avançar, tem te entristecido, e é justamente por conta disso que você escreveu e apresentou diante do altar os teus impossíveis. Mas o que eu quero chamar a tua atenção nesta noite é para a forma que você vê as coisas. Imagina comigo, queridos, uma cadeira para mim, por gentileza.
a cadeira. Você está vendo que é uma cadeira, né? Está todo mundo vendo essa cadeira? Descansa um pouco. Estou brincando. Queridos, se você pedir para um cego ver esta cadeira, qual que vai ser a reação dele? É desta forma que ele vai enxergar essa cadeira. E depois que ele apalpar esta cadeira, você perguntar para ele, você sabe o que é uma cadeira? Ele vai dizer para você que sabe. Mas a verdade é que ele não está vendo da mesma forma que você está vendo. É diferente a forma que ele vê. Depois de ele tocar esta cadeira, você perguntar para ele, você conhece? Ele vai falar que sim, conheço. Perceba, queridos, que ele viu esta cadeira de uma forma diferente. Não foi da mesma forma que nós estamos vendo esta cadeira. Tem muitas pessoas, queridos, que elas se movem por aquilo que elas estão sentindo. E não exatamente por aquilo que elas estão vendo. Tem pessoas que elas dizem, eu me sinto tão sozinho. Mas não necessariamente que ela esteja sozinha. Ela se sente assim, ela está se movendo por aquilo que ela está sentindo. Ela sente que está vivendo desta forma. A forma que eu olho para as realidades, a forma que eu olho para as impossibilidades, a forma que eu caminho, que eu me movo, é que vai determinar, de fato, o que realmente eu vou estar vivendo. A Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, você vai atrair sobre a tua vida as bênçãos do Senhor. Mas se os teus olhos forem maus, você vai atrair a maldição sobre a tua vida. Então é muito importante que eu entenda, que eu saiba que existe uma forma de ver as coisas. Eu preciso ver da forma que Deus vê. Eu preciso me mover em espírito e em verdade. Eu preciso ser um homem espiritual. Eu preciso crescer nesta fé. Eu preciso amadurecer, eu preciso crescer espiritualmente, para que eu possa ver com os olhos da fé, para que eu possa me mover segundo um olhar profético, um olhar da fé, um olhar espiritual. Nós sabemos, queridos, que muitas são as pessoas que estão se movendo na força do seu braço. Elas não conseguem olhar com os olhos espirituais, elas olham com os olhos naturais e elas se deparam com as impossibilidades e elas não conseguem avançar, porque aquilo se torna uma barreira, uma muralha diante dela. Naturalmente, ela não vai conseguir avançar. E por isso que muitas pessoas estão cansadas, estão sobrecarregadas. É justamente porque estão se movendo, estão olhando, estão vendo naturalmente, com seus olhos naturais. E é por isso que Deus está me desafiando e desafiando você nesta noite, a você compreender que só existe uma forma de acessar a realidade de Deus que está além do impossível, se eu me mover em espírito, se realmente eu estiver conectado, ligado, sintonizado ao Espírito Santo de Deus. Eu preciso saber, eu preciso crer, eu preciso ocupar o meu lugar. Jesus Cristo ele veio justamente para recriar o meu espírito e me dar acesso
a esse olhar espiritual, a me dar acesso a esse mundo espiritual, a me fazer entender, a me fazer crer que eu posso me apropriar desta realidade, a realidade de Deus para a minha vida. Existe uma realidade, a de Deus, que pode ser acessada por nós espiritualmente. Nós podemos, queridos, substancializar aquela realidade de Deus aqui, na minha realidade, pela fé, acreditando que o meu Deus está operando em meu favor, que tudo está cooperando para o meu bem. Eu preciso, querido, saber que eu não posso mais me dar o luxo de me mover sobre esta terra naturalmente, ainda que eu esteja nela. Mas eu sou um cidadão do céu, eu sou um homem espiritual. Eu posso fazer a diferença, eu posso me mover diferente. Não vai faltar sabedoria na minha vida, não vai faltar discernimento na minha vida para eu me mover desta forma, para eu conquistar aquilo que Deus tem como conquista para minha vida. Então, muitas vezes, nós nos deparamos com estas impossibilidades e nós lutamos, nos esforçamos, damos o nosso melhor, mas não tem sido suficiente, porque a impossibilidade, o impossível, continua sendo impossível. E eu não consigo reverter esta situação, porque, queridos, estas situações impossíveis, elas só podem ser revertidas através de uma ação sobrenatural. Somente o poder de Deus se manifestando através das nossas vidas vai tornar aquilo real para mim. Somente pela fé que eu vou conseguir ir além desta impossibilidade. De repente o patrão chega, está despedido. De repente morre uma pessoa querida. Nós nos deparamos com as impossibilidades, com os impossíveis de reverter naturalmente falando. E para isso que eu quero chamar a tua atenção nesta noite, a forma que você está vendo esse impossível. Porque se você olhar naturalmente para ele, ele vai continuar sendo impossível na tua vida. Se você, queridos, olhar para você e saber que existe um Deus que habita em você, um Deus que opera milagres, um Deus que se move no impossível, um Deus que está declarando na sua palavra, não há impossíveis para mim. Então, você vai conseguir se mover em meio a esta impossibilidade. Você vai conseguir acessar o que está além desta impossibilidade, que é a realidade de Deus para a tua vida. O nosso Deus opera milagres. Eu tenho acesso aos milagres de Deus, mas eu preciso ver do jeito certo. Eu preciso me mover da forma certa para que eu possa ver esta impossibilidade se rendendo diante de mim. De uma coisa eu estou certo, não há força em mim, na minha natureza, suficiente para avançar e viver aquilo que Deus tem para mim. Disso eu estou certo. Mas eu também estou certo que eu já não sou mais o mesmo. O Senhor já me alcançou. Eu posso acessar a realidade desse Deus. Eu posso trazer isso para mim. E é por isso, queridos, que Deus está falando para nós. Aquilo que é impossível para você não é impossível. Aquilo que é impossível para você não é impossível para Deus. De repente você, mulher, olha para o teu esposo e você fala, é possível a mudança deste cidadão.
Tudo bem, se você olhar com os teus olhos naturais, vai ser impossível isso. Mas se você olhar com os olhos espirituais, sabendo que esse Deus, ele opera coisas grandiosas, gloriosas, então você vai perceber o milagre na sua. Porque, querida, se você continuar olhando com os teus olhos naturais, você vai continuar vendo o impossível. Esse impossível vai ser sempre impossível para você. Você tem que se mover profeticamente. Olha para o teu irmão e diz, irmão, você tem que se mover profeticamente. Ah, mas o meu filho. Tá. Se você olhar com os olhos naturais, aquela realidade vai continuar. A gente precisa, queridos, aprender a se mover como profetas nesta geração. Eu preciso saber que há poder de rompimento na minha vida. Há poder de deslocamento na minha vida. Eu faço parte de uma marcha aonde Jesus Cristo é o que puxa esta marcha. Enquanto a marcha está caminhando, os milagres estão acontecendo. Queridos, aonde Jesus passa, o milagre acontece. O impossível se torna possível. Então nós precisamos mudar a forma de ver. Olha para o teu irmão e diz, irmão, você tem que mudar a forma de ver. Você tem que mudar a forma de você ver. Você não pode mais olhar com os olhos naturais, mas sim com os olhos da fé. A fé num Deus que é poderoso, um Deus que é real. Ainda que você não o veja com esses olhos naturais, mas pode vê-lo com os olhos espirituais. Você pode senti-lo, você pode até apalpá-lo espiritualmente. Você pode contemplar a face desse Deus. Eu estou dizendo para você, queridos, que se você abrir os teus olhos espirituais, essa coisa aí, que até então era impossível, vai se tornar possível na tua vida. Aquilo que você tem tentado, lutado e se esforçado e não tem tido resultado. Então é exatamente esta coisa que você precisa tirar os teus olhos naturais e colocar os teus olhos espirituais, para que você possa ver o agir de Deus, a ação sobrenatural de Deus. Bem porque, queridos, se Ele operou algo nas nossas vidas, o que esse Deus não pode fazer? Porque você quer cidadão mais estranho, esquisito que você? Se Ele operou na minha vida, Ele opera na vida de qualquer um. Se Ele operou na tua, Ele opera na vida de qualquer um. Porque essa natureza é isso mesmo, ela é na vida de todos. Se Ele operou um grande milagre na tua vida, querido, você está aqui por conta do milagre que Ele operou na tua vida. Você não está aqui porque você é bonitinho, não. Eu decidi, eu vou para a igreja, vou virar bonzinho, eu vou fazer as coisas certinho. Não foi você que decidiu isso, não. Porque se fosse por você, vai saber onde você está. Olha, não era um lugar muito bom, não. Nós estamos aqui porque Ele tem nos amado. Porque Ele abriu os nossos olhos. E se eu posso ver com os olhos da fé, por que eu vou ficar olhando para a impossibilidade com os olhos naturais? Eu vou crer, eu vou acreditar, eu vou avançar, eu vou conquistar, porque é direito meu, eu posso. Há poder na minha vida, a habitação de todo poder na minha vida, para eu conquistar o impossível. Não há impossíveis para um homem que se move em espírito e em verdade.
Compreende o que eu estou falando? Você entende, queridos, que você pode mudar essa realidade se você abrir os teus olhos e crer que esse Deus, ele é real, que ele está presente, que ele não desistiu de você, que ele está trabalhando em teu favor. E aí você vai ver, puxa vida, por que eu já não abri esses olhos logo antes? Deus vai operar milagres na tua vida nesse tempo. Em nome de Jesus, profetiza sobre o teu irmão. Deus vai operar milagres na tua vida. Queridos, lá estava o tal do Abraão. Velhinho, mulher, estéril, estava lá, os dois meio que gagá lá. Diante de uma impossibilidade. Como que um cidadão, uma criatura daquela ia ter filho? Mas Deus falou com ele numa visão. Lá no capítulo 15, Deus falou algo. E aquela palavra que foi liberada da boca de Deus tornou aquela impossibilidade algo possível na vida deles. Pensa, querido, um velhinho aí, com 100 anos nas costas quase. De repente, rompe. Pastor, o que você está querendo falar? Estou falando, queridos, que essa coisa que você apresentou diante do altar, essa tua impossibilidade, se você crer, se você se posicionar, Deus vai operar um milagre aí. Isso vai ser revertido. Deus vai mudar essa história. Nós cantamos aqui uma nova história, mas quem vai escrever essa nova história? É eu mesmo, com os meus olhos da fé, com os meus olhos espirituais. Eu vou pegar a caneta e eu vou escrever uma nova história. Eu vou passar por cima desta impossibilidade, escrevendo. Vou viver aquilo que está além da impossibilidade, a realidade do meu Deus. Se Deus permitir, eu continuo semana que vem. Porque eu não quero te segurar, bem porque você trabalhou a noite toda, o dia inteiro, né? Pelo menos a maioria, né? Se Deus permitir, semana que vem nós continuamos. Mas, querido, saia daqui olhando com os teus olhos da fé. Saia daqui olhando para um Deus que opera milagres. Eu creio que pessoas foram curadas aqui. Queridos, eu não tenho dúvida nenhuma que aquele que se apresentou diante do altar, não pelo fato de ter vindo aqui, porque não é isso que cura, é a atitude, é a fé, é o que Jesus Cristo falou para eles. Vocês têm fé para acreditar? Tem. Não tá, não enxerga. O que aconteceu? Enxergar. Você tem fé para acreditar que esse Deus, ele se move no impossível? Você tem fé para acreditar que esse Deus pode mudar a vida desse marido? Creio. Pronto. Acabou de gritar aí. E aí eu quero ver a tua cara de concha. A hora que ele entrar com você do teu lado ali. Nem sei se concha tem cara, né? Vou ver a tua cara de felicidade, né? Louvado seja Deus, que Ele está fazendo algo especial por nós. Louvado seja o nosso Deus, que está operando grandes milagres nas nossas vidas. Queridos, eu não estou aqui brincando de falar de Jesus. Estou falando aquilo que é real. Deus falou no meu coração há pouco, conexões que estavam sendo feitas nesta noite. Pode preparar, pode se preparar, porque
Nesse tempo, a hora que você menos esperar, você vai ver. Realmente rompeu algo grande na minha vida. Eu sei, filhos. Eu sei o Deus que operou o milagre na minha vida. Eu conheço esse Deus. Ele é vivo, Ele é forte, Ele é poderoso. E mais do que poder, Ele ama. Ele me ama, Ele ama você.